transmitem igual. Então, eu não vejo essa pandemia desaparecendo se não houver uma grande mobilização nacional, a disponibilização de milhões de testes, e uma coisa ativa, atrás de cada pessoa que está doente, isola, cada pessoa que teve contato com ela, isola, e o acompanhamento tem que ser proativo, e não uma coisa que reage apenas aos casos extremamente graves, que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Sônia, a gente tem uma pergunta aqui, vamos ver, agora começou a chover aqui. O Eduardo Marciel, que também é nosso aluno aqui do jornalismo, ele pergunta, com esse novo jeito de fazer jornalismo, cada um com seu celular, fazendo sua própria passagem, entrevistas, será que a profissão do cinegrafista começa a se extinguir? Ou tudo terá normalidade e uma maior valorização dos cinegrafistas? Acho que tem que perguntar essa para o Paulo, né? Não, eu acho que no jornalismo de antes da pandemia já havia uma boa mistura das duas coisas. Quando você está diante de um flagrante, quando você está numa situação e você só tem o seu celular, você faz. E hoje tem uma qualidade razoável que dá para botar no ar. Mas você não vai fazer uma série sobre mudanças climáticas com o seu celular e gravando passagem com o celular. Você não vai fazer matérias especiais para o Fantástico fazendo isso. Por quê? Porque quem senta no domingo para assistir o Fantástico quer uma matéria bem filmada, bem acabada, bem apurada, que dê contexto, enfim, quer jornalismo profissional. E é isso que a gente tem que oferecer. Então, eu acho que o factual, o dia a dia, vai ter cada vez mais isso, né? Você dá a notícia correndo, mas o Jornal Nacional, o Fantástico, os programas que são assim, o Jornal Nacional chega no fim do dia, tem que sintetizar tudo o que aconteceu no dia, tem que ter uma matéria com imagens, com off, com passagem, tem que ter repórteres que as pessoas reconheçam, porque ao reconhecer o repórter, ela se identifica, dá mais credibilidade e tudo mais. Então, eu acho que, assim, isso já está desde o kit correspondente, né, que a gente conseguia mandar matéria uma atrás da outra. Quando eu comecei como correspondente, a gente tinha que, para mandar uma matéria para o Brasil, a gente tinha que ter um lugar onde tivesse um play-out para satélite, marcar um horário de satélite, custava uma fortuna, só tinha aquela meia hora de imagens, então a gente às vezes carregava uma ilha de edição imensa para poder editar um pouco do material, para poder mandar a matéria, só podia mandar uma vez por dia, porque era caro, então às vezes você mandava a matéria do Jornal Nacional e a do Jornal da Globo junto, esse tipo de coisa. Depois da internet, ficou tudo muito mais rápido e muitas vezes, pelo fato de ser mais rápido, você acaba fazendo para todos os telejornais e você acaba perdendo a oportunidade de fazer mais bem acabado, mais bem filmado, mas você tem que fazer também. Então, eu acho que a gente vai ter um mix de tudo isso. Televisão, só para completar, televisão só se diferencia do rádio pela imagem. Sem o cinegrafista, você não tem televisão, você tem rádio. Hoje, todos os rádios já transmitem pela internet. Se a gente não tiver a matéria bem feita, bem acabada, as pessoas vão ouvir o rádio e ver os âncoras do rádio lá pela internet, parados e tal. Então, a televisão só se justifica com imagens e boas imagens. Tem pergunta aqui do Eduardo Rocha e do Lucas Urbano, que são perguntas que têm o mesmo foco. Você acha que o jornalismo perde espaço com as inúmeras redes sociais, onde qualquer um é também, teoricamente, um propagador de informações? Como remar contra a maré das fake news, de informações dadas sem ética, de profissionalismo algum? É uma pergunta que também é bem parecida com o que o Lucas Urbano, Lucas, a sua pergunta tem muito a ver com o que o Eduardo fez, então eu já lanço essa pergunta para a Sônia.
Eu acho que é a mesma, a resposta é mais ou menos a mesma, né? Assim, como é que a gente responde fake news? Com jornalismo bem feito, bem apurado, jornalismo profissional. Como é que a gente concorre com o carinha que pega um celular e faz qualquer coisa e bota no canal do YouTube? Fazendo uma reportagem profissional, fazendo com boas imagens, bem apurado, uma história bem contada, com bom texto, com uma boa edição, enfim. O que nos diferencia dentro da televisão, a televisão aberta, é você fazer um trabalho profissional. Profissional. O que diferencia os profissionais dos amadores é um trabalho profissional e um trabalho amador. Se a gente entrar nessa de fazer coisas de qualquer jeito, ninguém vai ter razão para assistir a televisão aberta, né? Nós temos uma pergunta aqui do Celso da Luz, que é nosso aluno. O enxugamento das redações são cada vez mais constantes. Nesse momento de dificuldades, estamos vendo alguns meios de comunicação reduzirem seus quadros de profissionais. Podemos ter perspectiva positiva na profissão quando tudo voltar ao normal? A insegurança é inevitável? E ele falou que ele foi aluno do seu irmão Abelardo no curso de piloto. O Celso da Luz aqui, que é estudante da SAD. Oi, Celso. Bom, se você está aí para fazer a pergunta, é porque ele foi bom professor, né? Porque quem não aprende a pilotar não acaba bem, né? Bom, Celso, o que eu acho é o seguinte: primeiro, algumas redações estão se enxugando, principalmente o jornalismo impresso está sofrendo muito com essas mudanças que estão acontecendo. No Fantástico, por exemplo, onde eu trabalho, aconteceu uma coisa ao contrário. Nós somos muito mais profissionais hoje do que há 10 anos. Então, eu não estou vivendo o enxugamento, eu acho que eu estou vendo o crescimento do número de jornalistas trabalhando na redação. Tanto que essa redação onde a gente trabalha, que a gente está desde 2014, ela foi projetada para atender todo mundo, toda a equipe do Fantástico. E agora a gente está botando mais mesas, espremendo um pouco para poder caber todo mundo. Então, assim, esse fenômeno de enxugamento das redações, ele é desigual, ele não é em todos os lugares, não é todo mundo, mas eu acho que é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai chegar a todas as redações, sim. Então, se por um lado isso mostra que assim, essa maneira como a gente faz faculdade, arruma emprego na grande imprensa, trabalha numa empresa a vida toda ou sai de uma para outra e tal, e isso pode se tornar cada vez mais raro. Por outro lado, quando eu me formei, se você não tinha emprego, você só podia fazer jornal de mimeógrafo. Hoje você pode ter o seu canal no YouTube e fazer jornalismo profissional lá. Porque o YouTube, ele não é só para amadores fazerem um jornalismo. Os profissionais podem usar também. E há muitos, você vê o fenômeno da My News, que é uma excelente fonte. Você vê, antigamente você só podia ter jornal impresso, hoje você tem uma série de jornais que acontecem, que são só digitais, né? Você tem o Poder 360, você tem o Intercept, você tem uma série de fontes diferentes de informação que não são na mesma configuração do jornalão ou da rede de televisão. E eu acho que, assim, esse universo está aberto. Hoje você não precisa ser empregado de ninguém. Você pode ser um empregador, você pode criar o seu próprio trabalho de jornalista. E acho também que, assim, você não conseguia fazer um jornalismo audiovisual a não ser que você trabalhasse com uma televisão, porque você tinha que ter a câmera custava uma fortuna, né? Hoje, com uma câmera, com um bom celular, se você souber fazer imagens, você pode também fazer uma boa matéria para botar num canal de internet com um bom celular. Então, assim, houve uma democratização dos meios, o controle dos meios de produção já não é mais só do grande capital, para usar uma expressão bem marxista. O meio de produção ele ficou muito mais democratizado, né?
A Milena, olha só, da PUC de Jornalismo de São Paulo, ela quer saber como transformar números em histórias em meio à pandemia. Eu acho que trazer coisas boas no meio de toda essa turbulência, né? Na semana passada, a minha matéria para o Fantástico foi isso, né? Transformar números numa história. Foi uma matéria sobre subnotificação. A gente foi atrás de dados, né? Números sobre números de mortes, número de. Então, assim, com várias metodologias diferentes, mostrar alguns estudos que, de várias maneiras, chegam à mesma conclusão, de que a gente está. Que os números que nós temos oficiais estão muito abaixo dos números reais da pandemia. Muito abaixo. Tanto o número de gente contaminada quanto o número de mortos. Então, tem uma outra matéria que eu fiz com jornalismo de dados no começo desse ano, que foi sobre letalidade policial, polícia que mata. A gente, com a lei de acesso à informação, com muita insistência, a ajuda de algumas instituições que estudam violência, né? A gente conseguiu montar um panorama de quem a polícia mata, quanto a polícia mata. E a gente descobriu um número, assim, absurdo. De cada 3 pessoas de morte violenta intencional no Rio de Janeiro, uma estava sendo morta pela polícia. Né? E a nossa insistência nessas matérias e tal, a Polícia do Rio está matando menos, ainda mata absurdamente demais, mas esses números estão caindo. Então, a gente, com dados, os dados eles podem dar um norte para a gente chegar às pessoas, eu acho que é isso. Você tem que ter os números para entender o fenômeno, mas você precisa ir atrás das histórias das pessoas para que esses números não sejam números, sejam casos de pessoas, seja gente, seja a vida real que cada um desses números representa. Sônia Eric Souza, que é estudante do curso aqui de jornalismo, ele fala o seguinte: a partir da sua experiência no jornalismo, você consegue vislumbrar algo de positivo no período pós-pandemia, no que se refere a políticas públicas e uma possível reeducação da população? Será que nós vamos mudar os hábitos? Eu acho que todo momento de crise é um momento de transformação. Se vai ser para melhor ou para pior, vai depender de como o povo brasileiro tocar isso. Eu, de minha parte, estou tentando fazer o máximo de reportagens, alertando para os problemas que nos trouxeram até essa situação, porque a chegada do coronavírus é uma coisa, a maneira como nós estamos reagindo e a fragilidade com que esse vírus encontra a nossa população é outra coisa. O coronavírus, ele encontra uma grande parte da população brasileira em situação de subemprego, em situação de indigência, uma desigualdade brutal. A gente permitiu que favelização fosse programa habitacional nesse país, e aqui no Rio de Janeiro isso é muito claro, né? Isso acontece porque há interesses econômicos por trás. Essas milícias dominam o avanço das favelas e fazem disso um grande negócio imobiliário. São bilhões que rodam nessas ocupações e avanço imobiliário. Quem lembra da tragédia no ano passado, quando 2 prédios caíram na favela da Muzema, que é bem perto de onde eu moro, tudo coisa da milícia, e a milícia ela tem uma característica de ser um crime organizado que está muito conectado com a política. No Rio de Janeiro, a política é miliciazizada, sei lá. Ela tem, os milicianos são eleitos, os milicianos são defendidos por eleitos, os milicianos ajudam a eleger pessoas. Então, é muito difícil você combater essas condições precárias de moradia e tudo, se esses territórios, eles são
a favelização, ela não é uma consequência da desorganização, ela é uma consequência de um projeto que prevê que é para deixar assim, porque tem gente lucrando. Então, nós vamos ter que enfrentar isso. Nós vamos ter que enfrentar isso. Não é possível que aqui do lado do Rio de Janeiro, metade da população de Duque de Caxias não tenha água encanada em casa. É aqui do lado do Rio de Janeiro. Se eu quiser, eu posso ir a pé para Duque de Caxias. É longe, mas dá para ir a pé. São o quê? Uns 30 quilômetros da minha casa. Então, a gente tem que enfrentar a desigualdade, a falta de uma escola. Tanta gente sendo enganada com relação a fake news sobre a própria doença, o coronavírus. Por quê? Porque as pessoas não conhecem método científico, as escolas não ensinam isso, nós precisamos ensinar método científico na escola. Enfim, nós temos um diagnóstico muito claro do que a gente precisa nesse país. Se a gente vai estar disposto a enfrentar os problemas e resolvê-los, isso é uma outra questão. Infelizmente, eu acho que a gente perde uma oportunidade atrás da outra de melhorar o país. Aconteceu, Mariana, a gente podia ter regularizado essa questão das barragens, fiscalizado, descomissionado várias barragens, mas aí teve que vir Brumadinho e acontecerem todas as mortes que aconteceram. A gente se recusa. A gente é um país que se recusa a aprender com a desgraça. Então, você me desculpa se eu não sou muito otimista com melhorias pós-pandemia, não. O Eduardo Prestes pergunta para você qual o tamanho da influência do descrédito de parte da população em relação à imprensa no crescimento da pandemia no Brasil. Eu acho que o descrédito da população com relação à imprensa não é porque a população não confia simplesmente porque viu a imprensa, porque tem um movimento articulado alimentando as pessoas com mentiras, porque isso favorece politicamente alguns grupos. Isso não é privilégio do grupo A ou do grupo B, isso acontece já há muito tempo, mas tomou proporções nesse momento no país que são assustadoras. O descrédito na imprensa, ele é cuidadosamente trabalhado por quem quer fazer o que bem entender sem ninguém apontar o dedo. E nós somos os caras que apontam o dedo quando alguém faz alguma coisa errada, quando alguém faz uma coisa ilegal. Então, esse descrédito não é uma coisa que nós perdemos porque nós fizemos um monte de coisas erradas. Não, não. Isso foi criado, cuidadosamente criado, e é disseminado dentro de várias instituições que deviam se ocupar de outras coisas. Então, eu acho que se a gente não tiver mecanismos de combate às fake news, as pessoas ficam muito em risco, porque a liberdade de imprensa e o direito ao acesso a uma imprensa séria e a notícias verdadeiras é um direito do cidadão, é um direito das pessoas, não é um privilégio dos jornalistas. Então, quando você combate a imprensa e você desacredita, você está prejudicando toda a sociedade, você não está prejudicando só os jornalistas, ou o jornalismo. Agora, o que a gente está vendo é que nesse momento da pandemia, as pessoas estão vindo e buscando informação onde elas sabem que elas podem confiar. E elas estão vindo buscar com a gente, com os jornalistas profissionais. Sônia, nós temos uma pergunta do Richard Vieira. Está havendo dificuldade para acessar dados ou obter informações sobre a Covid-19 no Ministério da Saúde? Como é que está o acesso às informações? Bom, tem algumas informações que a gente não consegue ter, e eu desconfio que muitas delas é porque o Ministério também não sabe. Agora, historicamente, o Brasil tem uma dificuldade em seguir normas e procedimentos, principalmente no que se refere a dados. Então, a gente tem um atraso na notificação. Em vez de acontecer um caso de síndrome respiratória aguda grave,
em vez de preencher no computador direto, tem um sistema unificado, cada estado tem o seu sistema, cada município tem o seu sistema, cada hospital tem o seu sistema, muita gente preenche num papelzinho que depois tem que passar para um computador e tal, e aí no fim do mês ou daqui a 2, 3 meses, alguém pega aquela pilha de papéis, aí uns papéis se perdem. O Brasil tem uma dificuldade em seguir normas e procedimentos que a saúde não escapa disso. Então, o próprio Ministério tem dificuldade em acessar em tempo real muitas informações que seriam fundamentais ter agora em tempo real, né? Outras informações a gente não consegue, porque se você não tem como testar todo mundo, você não sabe quantas pessoas estão contaminadas. Isso é básico do básico, né? Se eles dizem que só estão testando paciente grave e só estão e hospitalizado e os profissionais de saúde, então, e a gente sabe que 5% dos contaminados que são pacientes graves, isso significa o quê? Que a gente pode multiplicar esse número aí e chegar a um número assustador de gente contaminada que está andando por aí e nem sabe que está contaminado e está passando o coronavírus para outras pessoas. Então, mas a gente não sabe porque não tem teste. Então, há uma dificuldade para acessar números, mas há uma dificuldade de produzir os números confiáveis também. A gente tem uma pergunta aqui do Paulo Monteiro, que é aluno. Por que você acha que o Brasil não está levando o coronavírus tão a sério quanto os outros países afetados pela doença? Porque, infelizmente, nós temos hoje no poder um governo que desacredita a ciência, desacredita o jornalismo e que vive de fake news. Ok, vamos para a próxima pergunta aqui. O Ed Carlos. O sistema de saúde do Brasil sempre foi precário. Hoje observamos alguns esforços de políticos para empenhar valores para a saúde. Estariam utilizando do momento para promoção política pessoal? Qual a sua percepção sobre isso? Eu acho que tem gente que está fazendo trabalho sério, bem intencionado, tem outros tentando tirar vantagem pessoal, mas eu acho que os mais egoístas são os que estão tentando dizer que não precisa nem comprar respirador, porque depois vai comprar um monte, vai fazer o quê com tanto respirador, né? Quer dizer, como se salvar vidas agora não valesse o investimento. E a gente não está falando de salvar 2, 3 vidas, nós estamos falando de salvar milhares de vidas. Então, assim, enquanto você tem gente buscando fontes, verbas para poder equipar melhor os hospitais, contratar mais gente e tudo mais, você tem gente retardando a assinatura de atos aprovados pelo Congresso, retardando a distribuição, enfim, você tem grupos e grupos. Né? E entre os bem intencionados e os bem mal intencionados, você tem um monte de gente no meio do caminho que está bem intencionado, mas está também tentando tirar um proveito, como é comum na política e acontece com vários casos. Agora, eu acho que da mesma forma que nem todo jornalismo é feito de gente santa, nem toda política é feita de gente ruim. Eu acho que a gente precisa, e muitas vezes as pessoas na política, elas fazem uma coisa que é potencialmente ruim, bem intencionadas, elas acreditam no que elas estão fazendo, e acreditam que é o melhor para o país. E, infelizmente, nem todos os que estão na política estão pensando no que é melhor para o país, mas o que é melhor para a sua própria sobrevivência. Sônia Larissa Witt, ela queria saber, na sua visão, qual é o maior aprendizado que esse período que nós estamos passando aí com o coronavírus vai deixar para nós, jornalistas? Eu não sei se é um aprendizado, mas eu acho que é uma lição, sabe, de que esse trabalho é um trabalho essencial. A gente tem que levantar a cabeça, não importa quantos ataques a gente sofra, a gente tem que levantar a cabeça, ir para o trabalho com orgulho do que faz, porque o nosso trabalho ajuda as pessoas, nós prestamos um serviço à sociedade. E se a gente fizesse esse trabalho bem feito, com seriedade, checando bem os fatos, a gente
a gente tem um poder de ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões sobre suas vidas. Sempre digo assim que o trabalho do jornalista não é convencer ninguém de nada. A gente só tem que dar as informações que são relevantes para que as pessoas possam tomar suas decisões. Como é que eu vou decidir se é melhor tomar remédio ou fazer uma cirurgia para tratar qualquer coisa, se eu não tenho todas as informações sobre quais são as consequências de escolher o remédio, quais são as consequências de escolher a cirurgia? Agora, quem vai escolher, no fim, é o paciente. E nós temos que apontar dentro do melhor que a ciência tem para nos dizer, dentro do melhor que a história tem a nos dizer, dentro do melhor que as leis têm a nos dizer, quais são as opções que estão na mesa e o que as pessoas podem fazer, como é que elas podem tocar suas vidas. E eu acredito muito nisso, que a gente não tem que dar só a notícia que as pessoas querem ouvir, que elas gostam de ouvir. A gente tem que dizer o que as pessoas precisam ouvir para poder tomar boas decisões sobre suas próprias vidas. Tá chovendo de pergunta aqui, eu estou tentando controlar aqui. Olha, hoje, a pergunta do Vitor Neto. Hoje, com o corona, o jornalista trabalha 24 horas. Artigos já falam que esse trabalho frenético afeta a saúde psicológica dos profissionais. Na sua avaliação, Sônia, o quanto isso é preocupante? Como é que está o psicológico aí do pessoal que está trabalhando no dia a dia aí da cobertura da pandemia, que você tem percebido aí? O que eu acho assim é que os jornalistas, pelo menos os mais experientes, a gente já viu muita desgraça, a gente já viu muita miséria, a gente já viu muita coisa ruim acontecendo. E a gente, mais ou menos como os médicos fazem também, a gente faz um depósito num cantinho lá, onde a gente vai guardando as coisas. E depois que passa tudo, é que a gente se dedica a lidar com isso. Né? Eu acho que a gente vai ver muito mais jornalistas lidando com isso, buscando apoio e tudo, quando quando passar o turbilhão, do que agora. Por outro lado, você veja assim que enquanto muitas pessoas estão sofrendo de ansiedade, porque estão dentro de casa e não conseguem fazer nada e tal, nós estamos mega ocupados. Eu, por exemplo, eu trabalho o fim de semana, o Fantástico vai ao ar no fim de semana. Na terça-feira eu já mandei todas as minhas sugestões de pauta, a gente está fazendo as reuniões de pauta à distância. Amanhã quarta-feira eu passo o dia inteiro no telefone, conversando com fontes, marcando entrevistas, não sei o quê. Quinta-feira eu estou gravando pelo Skype, estou checando número, checando dado. Né? Sexta-feira tem que começar a fechar texto, geralmente gravar mais uma coisa ou outra. Sábado aí fecha roteiro, grava, se tem que gravar stand-up e tal. Domingo acompanha a edição da matéria. Então, e aí, segunda e terça, segunda-feira, que é meu dia de folga, ontem eu fiz 2 lives, hoje é a segunda aula que eu estou participando, porque eu acho que eu tenho obrigação, como cidadã que estudou em escola pública, fiz universidade pública, e se eu conseguir acumular alguma coisa que alguém pode achar que é útil eu compartilhar, eu vou compartilhar, vou fazer o esforço. Então, eu estou super ocupada. Eu não estou com muito tempo para ficar pensando em nada, não. Se eu paro para pensar que eu estou 5 semanas sem ver meus netos, é de enlouquecer. Eu estou morrendo de saudade deles, mas estou morrendo de saudade deles. Agora eles estão bem cuidados, bem isoladinhos. Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso quando a pandemia passar. Por enquanto, até o fim, a gente está bastante ocupado, não tem muito nem tempo de processar isso. Acho que você meio que já respondeu a pergunta da Maria Henrique aqui, ela queria saber como é que vocês estão selecionando as pautas, com tanto fluxo de informação, como é que estão os contatos com a redação, mas você acabou respondendo aí nessa sua pergunta.
E a Tata Borges também fala como está sendo para conseguir uma variedade de pautas relacionadas à pandemia do Covid-19. Como que é isso no dia a dia? Eu acho que é o seguinte, as pessoas está afetando todas as áreas da vida humana, né? Afeta as relações pessoais, afeta a maneira como a gente está estudando, né? Afeta como as pessoas estão convivendo dentro de casa, afeta como é que você está comendo, a sua capacidade de fazer exercício físico e manter a saúde. Por outro lado, nunca a gente teve tantos cientistas dedicados a uma mesma causa ao mesmo tempo. Então, a produção de conhecimento sobre esse coronavírus, ela é extremamente intensa. E toda semana eu acabo me deparando com coisas novas, com informações novas. Então, e a gente não dá conta, a verdade não é que é difícil de achar pauta, é que a gente não dá conta de fazer todos os aspectos que aparecem, não com essa profundidade que a gente queria, né? Todos os aspectos a serem observados com relação a essa pandemia. Eu tenho feito muito a questão, matéria sobre a ciência por trás de tentar entender o comportamento desse vírus e a maneira como a gente pode tratar os pacientes, evitar contaminação e tal. E a ciência está produzindo incrivelmente, está sobrando pauta. Está sobrando pauta. Sônia, o Gabriel quer perguntar, Gabriel Sampaio, na sua opinião, até que ponto a imparcialidade política é importante ou não para um jornalismo mais coerente com a verdade? Uma coisa é imparcialidade política. Outra coisa é você fazer de conta que não enxerga absurdos em nome de de uma determinada imparcialidade. Aí não é o trabalho do jornalista. Então, assim, imparcialidade, no meu ver, eu não tenho amigos políticos, eu entrevisto as pessoas e tal, mas eu não convivo na casa, não saio para almoçar, não saio para jantar, eu não tenho filiação com nenhum partido, não tenho compromisso com ninguém dentro da política. Tem pessoas que eu admiro pessoalmente? Tem. Tem pessoas que eu desprezo? Tem. Agora, eu faço matéria baseada em fatos, em informações e em apuração. Não faço para prejudicar esse político ou prejudicar aquele político. Geralmente, o que se faz é uma apuração em cima de um ato de um político ou de um partido e tal, e a gente apura e vai atrás e faz a matéria. Então, eu não tenho uma simpatia maior por esse ou por aquele. Eu tenho, assim, algumas pessoas eu considero mais coerentes, porque até agora eu não vi fazerem coisas desprezíveis. Outras pessoas fazem coisas desprezíveis diariamente. E viram notícia. Porque o ato em si e não porque a imprensa acha que é. Então, vocês imaginem que um governo estável, coerente, que produz poucos fatos ruins e escândalos, é muito bom para tocar o país, para o crescimento econômico. Quem é que não gostaria disso, né? Quem é que não gosta disso? As coisas acontecem, os escândalos estão nos jornais porque os escândalos existem. E não porque os jornais inventam escândalos. Eu acho que a gente tem uma imprensa bastante comprometida com isso, né? Só aproveitando esse gancho, é uma pergunta da Caroline, e eu também vou participar dessa pergunta com a Caroline, porque eu uso a sua entrevista que você fez com o Collor de Mello em 97, em Miami, que eu uso de exemplo essa entrevista até para os alunos aqui do curso de jornalismo da SATIC, em telejornalismo, de como você foi uma dama perante a uma situação daquela com o ex-presidente, né? Você se mostrou muito segura diante das palavras que ele lhe disse, né? Ele me chamava de filhotinha, que estava mal informada, e você ficou plena, como diz aqui, não, ela ficou plena. Como é que foi aquela sua entrevista? Você chorou depois, Sônia? Deu vontade de dar um soco na mesa? Como é que foi isso, assim?
Não, pelo contrário, quando eu saí da entrevista, a gente foi para um ponto de geração, tinha comprado satélite para mandar a entrevista para o Jornal Nacional daquele mesmo dia. É, eu saí rindo e muito, assim, pensando assim, meu Deus do céu, as coisas que esse homem fez, o retrato psicológico que ele permitiu que todo mundo visse, um cara agredindo, sendo machista, grosseiro, desequilibrado. Acho que o retrato psicológico que ele fez dele mesmo ali foi uma coisa brutal. E a verdade é a seguinte: aquilo não era contra mim. A gente tem que ter essa clareza. Os jornalistas têm que deixar de achar que as coisas são pessoais com eles. Aquilo não foi nada pessoal comigo, aquilo é um problema dele com ele. Eu só estava ali e eu continuei fazendo as minhas perguntas. O que ele queria era que eu parasse de perguntar. Na minha cabeça, a única coisa que estava muito clara é assim: ele quer que eu pare de perguntar, ele quer que eu responda no mesmo nível que ele de grosseria, para daí a culpa ser minha. E eu não vou fazer isso, porque não é o meu papel. Não sou eu. Ele não está agredindo a mim pessoalmente. Ele está agredindo a todas as mulheres, todas as jornalistas, ele está agredindo o público brasileiro, que tem o direito de saber. Eu fui lá para fazer perguntas que tinham razão de serem perguntadas, da relação dele com a máfia. Então, havia um processo sendo tocado com relação a isso, né? Então, para mim, aquilo foi um... E tanto que quando eu cheguei no ponto de geração, o assessor dele me ligou no celular. Onde é que você está? Você já mandou essa matéria? Eu acho que talvez seria bom não mandar, ele não estava muito bem, não sei o quê. Eu falei, já foi. Já foi. Tchau, Acho que filhotinho. quem não conhecia, eu acho que quem não conhecia Fernando Collor, conheceu ali. Você teve um retrato psicológico ali que nenhum psicanalista escreveria, né? Quem não assistiu essa entrevista, vale a pena, entra no YouTube, tá? E vê lá a entrevista da Sônia Bride com o Fernando Collor de Mello em 97, fazia 5 anos, né, Sônia, que ele tinha sofrido um impeachment, né? O vocabulário é incrível, né? Tem várias palavras que eu sei decor. Você está me incomodando como um ferrinho de dentista. Ferrinho de dentista? Ai, coitado. Tudo bem. Vamos lá, tem uma pergunta do Lucas Urbano. Muita gente questiona os dados da China acerca da pandemia, Sônia. Como que você vê isso? Existe transparência das informações do governo chinês, já que você trabalhou lá? Não existe. Não. Os chineses, o governo chinês, eu acho que todo mundo sabe que é um governo autoritário, que é uma ditadura que é linha dura, que persegue minorias étnicas, que persegue mulheres. A maneira como eles tratam o movimento feminista na China é uma coisa horrorosa. Aliás, tem um livro, eu escrevi o prefácio, se chama Enfrentando o Dragão, de uma autora sino-americana, chamada Leta Hong Fincher, se chama Enfrentando o Dragão, editora Matriz, sobre o movimento feminista na China, e é assustador, é assustador. Bom, dito isso, eles claramente manipularam aquele começo da pandemia, deixaram de informar tanto ao povo chinês quanto ao resto do mundo algumas coisas sobre a gravidade do que estava acontecendo, mas em seguida eles fizeram uma coisa muito bem feita, que foi acabar com a pandemia na China. Eles trabalharam duro, foi um sacrifício muito grande, mas eles agiram numa ação coordenada, planejada e bem executada. Então, a gente tem que ver as coisas boas e as coisas ruins também, né? Então, e ao mesmo tempo, as falhas do governo chinês não podem ser atribuídas ao povo chinês. E não pode ser respondido com uma xenofobia horrorosa que a gente tem visto, né? Inclusive por parte de autoridades. Então, assim, não, o governo chinês não é um governo transparente.
Não, de jeito nenhum. Nunca foi, não era agora, nesse momento de crise, que seria. Por outro lado, muitas das coisas que estão circulando aí são teorias, para mim, são teorias da conspiração, até que apareça alguma evidência, alguma evidência forte. Por exemplo, de que o vírus foi manipulado em laboratório. Não. Os cientistas, é preciso compreender o que a ciência é capaz de fazer. A ciência consegue olhar para um vírus e saber se ele foi manipulado geneticamente, saber se ele foi mexido em laboratório. E esse vírus não foi mexido em laboratório. Agora, por outro lado, há uma desconfiança de que esse vírus estava sendo estudado no laboratório de virologia de Wuhan, e que ele poderia ter, num acidente de laboratório, contaminado uma pessoa e que acabou saindo de lá e contaminando outras pessoas, e isso virou a pandemia. Existe essa tese circulando, incentivada, inclusive, por algumas fontes dentro do governo americano, e eu acho que isso precisa ser muito bem investigado, porque se for, é uma coisa muito séria, né? Uma denúncia muito grave. De qualquer maneira, teria sido um acidente e não uma contaminação proposital. A economia chinesa está sofrendo brutalmente com essa pandemia. E o que mantém o Partido Comunista no poder é uma capacidade incrível de manter um crescimento econômico e as pessoas com a sensação de que a vida delas está melhorando. Então, eles não têm interesse nenhum em ter uma crise econômica, uma recessão. Quem está acostumado a cresceu 10%, 12% ao ano durante 3 décadas, agora cresce 6%, 7%, 8% ao ano, e de repente tem uma recessão. Eu não vejo isso como uma coisa do interesse do Partido Comunista, uma coisa que eles fariam deliberadamente. Eles não têm nada a ganhar com isso, nada. A China perdeu muitos negócios, perdeu credibilidade, perdeu uma porção de coisas. Então, mas eu acho que tudo tem que ser muito bem investigado, e seria muito bom se o governo chinês abrisse as portas para uma comissão internacional realmente fazer uma investigação independente. Sônia, tem uma pergunta aqui do Camilo Mota, que ele diz assim: você relata no livro Correspondentes da Globo Livro que a série de reportagens da Jornada da Vida, Desbravando o Nilo, te desmontou, desarmou e fez você voltar para casa como uma pessoa melhor. É possível descrever em quais sentidos e qual foi esse aprendizado? E aí, essa pergunta dele já tem a ver também com o que o Eric pergunta, que o Eric Souza, se teve alguma matéria que te marcou. Acho que uma coisa tem a ver com a outra, né? O que mais te marcou aí nessa? Eu acho que assim, toda matéria te marca, né? Toda matéria te marca. E quando você está 35 anos na estrada como eu, você tem uma listona. No caso dessa, eu acho que não é exatamente a série sobre o Nilo, mas na mesma viagem eu fiz uma matéria no campo de refugiados do Sudão do Sul, em Uganda. Ali em Uganda a gente teve umas experiências assim bem pesadas, né? Eu fui, por exemplo, numa vila de pescadores perto de Entebbe. Isso acontece em torno todo o entorno do Lago Vitória, em todos os países. As vilas de pescadores 80% HIV positivo. Então, assim, a miséria, os órfãos, a falta de perspectiva na vida, a desesperança, as pessoas se conformando e que vão ter uma vida breve e ruim, é uma coisa muito triste. Eu me lembro assim de uma conversa com uma prostituta que eu tive durante a entrevista. Eu falei para ela assim: você toma cuidado, você usa camisinha e tal? Ela fala assim: depende do cliente, se o cliente não quiser. Daí eu disse: mas ele pode ser contaminado, foi assim que você se contaminou, né? Ela falou assim: eu tenho que comer, vou fazer o quê? Eu preciso trabalhar. E a única coisa que eu sei fazer é isso. Eu não tenho como trabalhar em lugar nenhum. Eu não tenho educação, eu não sei ler e escrever, não sei fazer nada.
Então, é isso aí. É a situação em que está todo mundo. Nessa mesma viagem, nesse campo de refugiados. Foi muito triste você ver as crianças sozinhas. O pai morto pela milícia oposta, ou por qualquer exército que chega na sua vila, eles chegam matando todo mundo, matando os homens, estuprando as mulheres. É uma coisa bárbara, primitiva. Essas crianças fugindo sozinhas para outros países. Eu encontrei uma família que era composta de 5 crianças, o mais velho com 14 anos, cuidando dos outros irmãos. E me perguntando, você sabe me dizer como é que a gente faz para conseguir escola aqui? Você se dá conta de como se vive num mundo de privilégios e o que realmente importa na vida? Eu acho que isso são coisas que você carrega para a vida, sabe? Você carrega para a vida. Então, acho que é isso, sabe? Se você consegue olhar para o outro, você, você transforma. Você se transforma, o outro pode entrar em você um pouquinho também. Pessoal, a gente vai fazer mais 2 perguntas para a Sônia, até para não ocupá-la muito, né? O tempo dela, que ela é corrida, né, Sônia? Nossa. Eu vou aproveitar o gancho aqui da pergunta da Milena Flor aqui. Ela diz assim: Sônia, na sugestão de pautas para o Fantástico, você e o Paulo pensam juntos? Ou ele vem depois com a pauta aprovada? Aliás, quero elogiar a composição da sua transmissão. Está ótima e adorei a caneca. Roubei do Pedrinho, dos Beatles. Pois é, né? O Paulo que fez a composição, botou uma câmera profissional em vez da webcam, né? Dá aquela ajeitada, tem uma luz aqui na minha frente, né? Geralmente as matérias que são as séries e tal, as matérias especiais, a gente pensa juntos e para propor, né? E durante todo o processo a gente conversa muito e conversa bastante sobre cada matéria, sobre como contar, sobre que recursos usar e tal. O Paulo é um cara genial, além de ser excelente cinegrafista, eu acho que não é fácil você ter um bom cinegrafista, ele tem que ser um bom jornalista para entender como é que conta aquela história, né? Quais são as imagens que vão contar a história, que vão representar o fato que a gente está contando. Ele precisa ter um bom conhecimento técnico do uso do equipamento, das câmeras, das luzes e tudo mais. E ele tem que ter um bom gosto artístico também, né? Nas suas composições. Então, ele é um técnico, é um artista e é um jornalista. E ainda tem carrega-peso, né? Então, é um pouquinho halterofilista também. E eu respeito muito as opiniões do Paulo, ouço muito todas as coisas que ele tem a dizer sobre as matérias, e ele me ouve também quando eu faço sugestões de narrativa, e a gente trabalha muito bem juntos. Não quer dizer que a gente não brigue, não, a gente briga, às vezes briga. E diz, não, isso aqui vai ficar uma merda. Mas a gente tem uma discussão e ela acaba ali naquela discussão. Geralmente com uma coisa do tipo, o que nós vamos comer? Onde é que nós vamos almoçar? Tá, vamos ver um filme? Enfim, a gente tem as discussões de trabalho, que são as discussões de trabalho, acabou. Então a gente tem esses inputs, né? O Paulo propõe uma matéria, ele conversa comigo, daí a gente discute juntos como formatar essa pauta, encaminhar e tal. Eu proponho, ele me dá sugestões de como contar. O Paulo faz pesquisas maravilhosas sobre os assuntos. Muitas vezes eu digo assim, a gente devia tentar fazer uma matéria sobre tal coisa. Aí, de repente, começa a entrar link no meu e-mail. Veja isso. O Paulo já fez toda a pesquisa. Enfim, a gente trabalha muito junto. Sônia, vamos para mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. A Débora Soares, ela pergunta como que vocês jornalistas estão lidando com as reclamações das redes sobre a cobertura atual. Como é que estão lidando com as mídias sociais?
Olha, eu respondo quando eu acho que é uma dúvida honesta que uma pessoa tem, entendeu? Agora, quando é robô xingando, globo lixo, globo não sei o quê, deixa eles. Deixa eles, eu tenho certeza absoluta de que eu estou fazendo o meu trabalho com seriedade e com responsabilidade. Eu tenho certeza de que eu estou cumprindo o que um jornalista tem que cumprir, que é apurar as informações e dar as informações que podem ajudar a salvar as vidas das pessoas. Então, eu não posso ficar perdendo tempo com nhenhenhé, com globo lixo, não dá para perder tempo com isso. Não dá. Às vezes eu dou uma resposta meio atravessada quando perco um pouco a paciência, mas o melhor é a gente não perder a paciência, a gente ignorar, sabe? Não alimentar os trolls, não alimenta os monstros, deixe morrerem de fome. Um dia eles vão ter, assim, tem pessoas que nunca vão ter consciência, que nunca vão ter noção do mal que estão provocando, mas tem pessoas boas que estão entrando nessa e se deixando levar, e que um dia vai cair a ficha, vai ser muito sofrido para elas. Eu não gosto de alimentar sofrimento em ninguém, nem em trolls. Sônia, querida, muito obrigada. Eu também vou agradecer aqui o Guilherme da Boit, que está aqui, que veio ajudar, né? A gente veio aqui para a SATIC montar uma estrutura também para ter uma questão de transmissão mais qualificada. O Marcelo Manente, aqui da SATIC também, né, da TI, o Gustavo dos Santos De Luca, da TI, a Mari Vitali, professora que está me ajudando ali na sala ao lado, um longe do outro aqui, e a Karina Farias, que é a coordenadora do curso de jornalismo aqui da SATIC, que oportunizou esse momento tão mágico de a gente poder estar conversando contigo, ouvir as tuas experiências, as tuas opiniões. Você já esteve aqui na SATIC conosco, de forma presencial. Lotamos o teatro aqui de Criciúma, o Teatro Municipal de Criciúma, 500 pessoas vieram ver a sua palestra. Eu me lembro que a gente fez na época uma ação social, né? Várias entidades foram beneficiadas assim com a sua vinda. Você sempre muito querida, muito disponível, nunca nos cobrou nada, né? Faz isso por amor ao jornalismo, tem um coração gigante. Eu te chamo de dama de jornalismo, que para mim você é uma dama. Os alunos aqui estão falando, ela é muito querida, ela é muito linda, ela é muito maravilhosa. E, mais uma vez, você está aqui para nos passar seus ensinamentos nesse momento em que a gente também quer ouvir as pessoas que estão aí trabalhando nessa questão do combate ao coronavírus, porque o jornalista hoje, ele é um soldado que, como você conversou ali hoje no teste, ele está à frente da batalha para tentar não deixar esse cidadão chegar no hospital, né? Eu acho que o jornalista fica na linha de frente. Exato. A gente tem, eu acho que é isso que a gente precisa fazer nesse momento. A gente tem que bater na mesma tecla, até que as pessoas entendam que realmente a única maneira de a gente garantir que quem adoecer vai ter atendimento é pouca gente adoecendo. E a única arma comprovada que a gente tem contra esse vírus é o isolamento social. Se tivesse outra, eu ia ser a primeira a querer dar notícia. Apesar de muita gente dizer que a gente detesta notícia boa, que a gente só gosta de tragédia, não, a gente adora uma notícia boa. O problema é que elas são raras e têm se tornado muito raras, principalmente nesse país. Então, mas ao mesmo tempo, por mais que a gente esteja trabalhando muito, por mais que a gente esteja vendo essa desgraça acontecendo, dá um certo conforto para a gente saber que nesse momento a gente pode ajudar, a gente tem um papel a cumprir, e que o jornalismo ele pode colaborar, sim, para ajudar a resolver problemas, para ajudar a orientar as pessoas, para ajudar até para ajudar a entreter um pouquinho as pessoas, às vezes, com as notícias, né? Enquanto elas estão em casa. E o jornalismo é importante.
vocês não pensem que a profissão que vocês escolheram não é importante e não é uma profissão fundamental e essencial em qualquer sociedade. Executem com responsabilidade, com carinho e com muita dedicação, porque jornalismo de qualidade, sem muito esforço, não existe. Se você não está disposto a trabalhar bastante, procure o trabalho. O jornalismo exige muita dedicação, exige que você mergulhe nos assuntos, às vezes até uma certa obsessão, sabe? Então, por outro lado, eu duvido que exista uma outra profissão no planeta que te dê tanta satisfação, que seja tão enriquecedora e que te proporcione tantas oportunidades. Então, sejam bem-vindos. Obrigada, Sônia. Um beijo. Te cuida aí, a gente também está se cuidando aqui e a gente vai te ver no Fantástico. E fique em casa. Também. Beijo, obrigada, Tchau. Boa noite. Pessoal, muito obrigada. Muito obrigada quem participou aí, quem mandou as perguntas, tá? Ficamos muito felizes em ter todos. Não podemos atender todos, né? Nós não temos muito tempo. A gente tentou fazer o máximo de perguntas possíveis aqui, mas, como sempre, a Sônia Bride trazendo uma grande aula para todos. Agradeço, inclusive, o pessoal aí que participou, que não é estudante da SATIC também, os profissionais do mercado, o pessoal da PUC aí, que estava bem interessado também, participando aqui conosco. E o meu abraço de coração e que tenham todos uma boa noite, tá? Nos vemos em breve. Um beijo, um abraço e vamos usar máscara. Saindo daqui, já estou passando meu álcool gel e botando a minha máscara. Boa noite, tchau. A gravação. Os 3 pontinhos para a gravação.